Hora de falar sobre a limpeza no Corinthians e o pedido vem de fora para dentro. Alê, presidente do Gaviões, entende que só uma forma radical para tornar o Corinthians um clube realmente saudável, porque o que se vê é uma série de confusões, escândalos e problemas financeiros, certo? Abre aspas para o Alê. Cheguei à conclusão com enorme tristeza de que não existe mais solução confiável vinda desse modelo que tornou-se o Corinthians, esse modelo associativo. O Alê defende a intervenção do Ministério Público e investigação total para que todos os culpados por irregularidades e escândalos sejam punidos. Abre aspas para o Alê, o MP poderia limpar toda a sujeira que foi jogada para debaixo do tapete ao longo de todos esses anos. O presidente da Gaviões e a organizada também vão entrar de cabeça no movimento da Safiel, aquele movimento que tende ou que busca, através da participação de torcedores do Corinthians, alcançar uma captação de 2,5 bilhões de reais, para que o clube se torne uma SAF e possa ser saudável financeiramente. O grande problema é que Osmar Stabile e todos os conselheiros, ou praticamente todos os conselheiros do Corinthians, são contrários à ideia de transformação do clube numa sociedade anônima do futebol. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo, mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. O Corinthians terá reforços na janela da metade do ano? Essa pergunta que praticamente todo torcedor corintiano se faz. E a resposta é não. Por hora, tudo se desenha para que o Corinthians lute apenas para não perder seus titulares. Não há dinheiro. Pelo contrário, o clube passa por enormes dificuldades financeiras. Registrou no início, nos 4 primeiros meses desse ano, um prejuízo de quase R$200 milhões. A boa notícia da sexta-feira foi o pagamento com enorme dificuldade dos quase R$40 milhões ao Tajeres pela compra de Rodrigo Garro, evitando um transfer ban importante. Agora o Corinthians luta para pagar salários em dia e diante desse cenário contratar atletas, especialmente tendo que adquirir direitos econômicos, é algo fora de cogitação. Importante contar ainda que o Corinthians precisa de R$148 milhões em vendas de atletas na metade do ano, embora exista a vontade do Fernando Diniz na manutenção do elenco. O Diniz chegou a dizer que entre contratar jogadores ou manter os atuais, ele prefere ficar com jogadores que já estão à sua disposição. Quero falar ainda que o Corinthians, ou melhor, que o presidente Osmar Stabile tem sido muito cobrado a reduzir a folha salarial. O acordo entre as partes indicava uma redução de R$5 milhões por mês. Ela pode vir se Memphis Depay não renovar seu contrato. Até agora não há nenhuma resposta do holandês. Corinthians que ainda tem especulações envolvendo Mateuzinho, André, Garro, Yuri Alberto e companhia. Até o Guinegão foi especulado como possível alvo de um time turco. Só para completar em relação a Rodrigo Garro, Tajeres e Corinthians, ninguém sabe ao certo como o Timão alcançou esses quase R$40 milhões. Parte da grana veio de uma empresa chamada Outfield. O restante é um grande mistério. E as dívidas do Corinthians ultrapassaram R$3 bilhões. E não é chute, essa cifra de R$3,3 bilhões faz parte do balancete referente aos 4 primeiros meses desse ano. Antes de falar da dívida, deixa eu só explicar sobre como foi o resultado corintiano de janeiro a abril. Déficit, ou seja, o Corinthians gastou R$168 milhões a mais do que arrecadou. Número péssimo. Mas não para por aí. A estimativa era de ficar no vermelho em R$73 milhões. O Corinthians ficou quase R$100 milhões acima dos gastos que estavam, ou dos gastos não, do prejuízo que estava previsto. Até por isso, a dívida explodiu, alcançando R$3,3
e 300 milhões de reais. A última estimativa na virada do ano é de que o Corinthians tinha pendências de algo na casa dos 2 bilhões e 700 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile defende a dificuldade e justifica tais números, explicando que pagou a premiação do título da Copa do Brasil nesse ano, além de quitar 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres e outros 40 milhões de reais com um acordo por Matias Rojas, que havia sido contratado por Duílio Monteiro Alves e que saiu depois de se desentender com o então presidente Augusto Melo. Corinthians também esperava arrecadar 75 milhões de reais livres com transferências. Essa grana nunca chegou. Para piorar, diante de tanta dificuldade, o Corinthians hoje tem transfer bans contra si, corre desesperadamente para arranjar dinheiro para pagar pouco mais de 35 milhões de reais ao Tadieres por Rodrigo Garro e ainda não conseguiu acertar o pagamento dos salários em carteira do mês passado. Pensa que acabou? Tem mais uma. Timão imagina ser capaz de faturar 25 milhões de euros livres de impostos com vendas de atletas na janela da metade do ano. É possível? Quem você venderia para alcançar tais valores? Espaço para comentário, está esperando a sua opinião. E acabou a novela sobre o futuro de Lucas Fasson, zagueiro de 25 anos de idade, que era pretendido por Corinthians, Botafogo, Vasco, entre outros. Chegaram a especular que ele poderia voltar para o São Paulo, você sabe, o atleta foi formado no Tricolor, passou pelo Atlético Paranaense antes de ser negociado com o Lokomotiv Moscou. O fato de o Fasson ter contrato com o Lokomotiv somente até o fim desse mês tornou ele bastante interessante. Atleta de 25 anos de idade, ótimos números, muita capacidade física. E a novidade vem agora. O Fasson acabou por renovar seu contrato no Lokomotiv Moscou. Cheguei a contar para vocês na semana passada, depois de conversar com um dos representantes do atleta, jogador que é vinculado a Juliano Bertolucci, que o Fasson tinha a ideia de continuar, até porque seu salário na Rússia é superior a 1 milhão de reais por mês e ele tinha a perspectiva de ganhar mais. Todos os clubes brasileiros que o procuraram estavam dispostos a gastar menos de 1 milhão de reais. E diante disso, o Fasson decidiu permanecer na Rússia com um salário ainda maior, fim dessa especulação envolvendo o atleta. E o Corinthians segue atrasando o pagamento de salários. Nessa terça-feira também não houve a quitação referente ao salário em carteira do mês passado. O que o presidente Osmar Stabile conseguiu até agora foi quitar o salário dos funcionários, aqueles com menor capacidade financeira e também com vencimentos menores. O Corinthians atrasa pelo segundo mês consecutivo o pagamento dos salários em carteira, que é meio que uma praxe. O dirigente de futebol já se habituou a atrasar o pagamento dos direitos de imagem, mas em carteira só se atrasa quando o problema com o fluxo de caixa é muito grande. E é assim que tem acontecido no Corinthians. Por trás desses atrasos, há uma necessidade urgente de encontrar grana para fazer um pagamento de mais ou menos 35 milhões de reais ao Tadieres pela compra do Rodrigo Garro. O prazo havia acabado na semana passada, o presidente do Tadieres concedeu ao Corinthians um novo prazo, que se encerrou nessa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, procurei o Stabile para saber se ele havia feito a quitação, ainda não obtive resposta. Corinthians que, se não pagar, vai ter mais um transfer ban contra si, se juntando aos de Martinez e Charles, e vai ver essa dívida de 35 milhões de reais saltar para pelo menos 43 milhões de reais. O que você pensa sobre todas as finanças alvinegras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.